Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Agile Expert. Eu sou o professor João Cheab, estou aí no mercado há 15 anos, sou formado em engenharia de software, pós-graduado em administração e Agile Coach, e quero dividir aqui com vocês um pouco da experiência, um pouco da prática, um pouco da teoria também, para poder somar aí com vocês. A gente vai continuar falando do Management 3.0, né? Essa é a quarta aula, nós vamos falar aqui da segunda visão, nós vamos aprofundar, é uma visão que eu gosto muito, que é a visão de empoderar times. E nós vamos falar aqui dos 7 níveis de delegação e o quadro de delegações. Está um nome em português, mas nós vamos falar de Delegation Poker e Delegation Board, tá? São os nomes praticados aí no mercado. Tá? Então, a gente vai olhar para o Marte de novo e a gente está encontrando aqui a segunda visão, que é a visão de empoderar times, né? Dar poder aos times. Eu gosto muito disso, né? A palavra empoderamento é uma palavra que está muito em voga hoje no mundo e a questão de empoderar times costuma incomodar bastante quem está lá na gestão 1.0 ou 2.0, tá? Então, nessa talvez aqui é a primeira marcha de conflito, a primeira marcha de colisão para poder quebrar as culturas antigas, as culturas arcaicas das empresas e começar a colocar as culturas novas que vem ganhando o mercado aí com grande importância, tá bom? Então, empoderar times é uma visão assim, que eu acredito muito no Management 3.0. Então, as equipes podem se auto-organizar. Ok, faz parte inclusive de um princípio da agilidade lá, né? Lembra? Os melhores designs, projetos e arquiteturas, eles emergem de equipes auto-organizáveis, de times auto-organizáveis. Mas isso vai requerer aí empoderamento. Você precisa dar autonomia, poder para esses times, consentimento e confiança da gestão. Olha aí, mais uma vez, a palavrinha da confiança chegando, né? Confiar nos times, está dentro da agilidade isso, nós já vimos lá no manifesto. Então, empoderar times tem essa pegada, você vai ter que dar poder para aqueles times, para aquelas pessoas, e vai ter que confiar, né, através de um consentimento, através de um acordo, que nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre eles. Muito legal. Falando é fácil, colocar na prática é um pouco mais complicado. E aí deixo essas duas perguntas para vocês. Aí, como é que você leva as pessoas a se auto-organizarem? É simples. Como é que a gente delega a responsabilidade? Nós, como líderes, como gestores, como é que a gente vai chegar ali para um time e falar assim, pronto, a partir daqui é vocês que dominam, que mandam. É simples assim? E aí você vai virar as costas e não vai olhar mais para aquela situação, porque é eles que determinam? Não tem que passar por você uma aprovação, um comunicado, um aconselhamento, algo do tipo? Não? É assim que faz os times se tornarem mais auto-organizáveis? Eles mesmos podem decidir como é que se organizam? É assim mesmo? A gente vai discutindo aqui nessa aula que tem coisas que vai ser, tem coisas que não vai ser, tem coisas que vai ser um meio termo. E para isso a gente vai encontrar aqui uma prática, uma ferramenta, um joguinho aqui dentro do Management 3.0. A armadilha da profecia autorrealizável. Eu quero ler o parágrafo como está aqui, porque ele é bastante tipificado aqui no que são. As pessoas se comportam de acordo com como elas são tratadas. Alguém discorda? Por exemplo, quando o gestor sempre muda o que as pessoas entregam, porque se preocuparem em fazê-lo perfeito? Assim, a qualidade do trabalho afunda e o gestor vê isso como uma confirmação de que é necessário mais controle. Alguém discorda? Por exemplo, se você faz parte de uma equipe e você faz as suas entregas, capricha, faz tudo. E aí você manda para o gerente. Aí o gerente vai lá e modifica, dá uma carinha para ele. Né? Uma coisa que ele vai apresentar para a diretoria porque foi ele que fez, algo do tipo. Para que você vai fazê-lo então perfeito, se tudo vai passar por uma triagem, uma mudança? Alguns gestores ainda estão presos a esse tipo de discurso, a esse tipo de controle, porque uma vez que ele não vê a perfeição que tinha antes, o que ele vai fazer? Eu vou imprimir mais controle, eu quero mais gráficos, eu quero mais gestão, eu quero mais saber de tudo que está acontecendo. Então, isso aqui estou falando, é uma questão que vai começar agora a trazer conflito nas culturas das empresas, sobretudo dos gerantes.
essa visão do Management 3.0, empoderar times, ela é uma visão que costuma que gerentes aí do 1.0, 2.0 torcem o nariz e têm uma grande dificuldade aí de aceitar ou de colocar em prática. Mas o mercado está evoluindo, tudo está mudando, ok? Mas empoderamento, ele não é um controle centralizado, ele é um controle distribuído. Então, tudo aquilo que você está pretendendo aumentar o controle, você está indo de contra a questão do empoderamento dos times. Você vai precisar deixar que esse controle fique na mão de outras pessoas, ou na mão de equipes, ou na responsabilidade de outras. Mas eu gosto muito de dizer, e eu coloquei isso em prática onde eu trabalho, que é preciso ter o controle de não perder o controle. Ok? A gente consegue colocar através do Scrum, do Kanban, do Lean, dessas outras práticas, ferramentas, a gente colocar algumas métricas, algumas análises de comportamento da equipe, que nós vamos ver, inclusive, neste curso, né, ao longo dos outros módulos, fazer a gestão do desvio. Então, se você deixou o controle na mão das equipes, da forma como eles vão trabalhar, ou da forma como eles vão registrando o trabalho deles, e ao mesmo tempo você vai pegando ali uma padronização. Lembra do Kaizen, daquele ciclo? Você identificou uma melhoria, padroniza isso, faz uma investigação e começa todo o processo de novo. Registra o que você tem, identifica pontos de melhorias, propõe mudanças, aplica as mudanças, deu tudo certo, analisou o desempenho, padroniza esse novo modelo aí melhorado, ok? Então, a tendência é que você encontre um padrão no time e você vai identificando o comportamento dele dentro daquele padrão. Se aquele padrão está melhorando, o time está se organizando para isso, pode se aplicar em outros times. Se aquele time está piorando, você pode fazer alguma intervenção. Então, o controle não é para ter o controle de tudo, é para não perder o controle de nada. É diferente, tem uma ligeira aí diferença nesse entendimento. Então, empoderar as pessoas melhora a efetividade e a sobrevivência do sistema. Organizações empoderadas são mais resilientes e ágeis. Quando aconteceu aí a quarentena aí de 2020, né? As equipes que eram empoderadas se organizaram, colocaram softwares que comunicam, processos que podem ser organizados entre eles mesmos e se adaptaram muito rápido. Conseguiram dar produtividade muito rápido, né? Então, nós visamos um sistema que seja mais poderoso, e não pessoas melhor controladas, ok? Então, nós vamos o quê? Dar todas as condições para que o sistema seja bem gerido, o sistema que eu falo assim, o sistema de trabalho, o sistema das pessoas, o ambiente, mas que as pessoas podem ter a sua liberdade ali, porque elas são empoderadas naquelas circunstâncias, e nós vamos ver aqui. Além disso, né, tá bem taxado aqui, que trabalhadores criativos não podem ser controlados de qualquer forma. Quem trabalha aí com criação, com artes, você tem que dar essa liberdade. Você não tem como controlar a criatividade de alguém. Não tem jeito. E aí a gente fala dos 7 níveis de delegação, ok? Que depois a gente vai falar ele como delegation poker daqui para frente, porque vai ter um joguinho empresarial. Então, o primeiro nível é o dizer. Então, nesse ponto, quando eu falo você aqui nesse texto, eu estou falando para o gestor, para o gerente, para o líder, para o diretor, para o dono, tá? Estou falando para a pessoa que tem uma equipe, tá? Então, no primeiro nível de delegação, é você quem vai dizer o que tem que ser feito. É você que toma a decisão pelos outros. E isso, você pode explicar, inclusive, isso a sua motivação. Uma discussão sobre aquilo que você disse, nesse nível de delegação, ela não é nem desejada e nem é adotada, ok? Autoritarismo máximo. Em alguns casos isso vai acontecer, tá? Nós vamos discutir sobre isso aqui. No segundo nível, você vai vender essa decisão, tá? Você vai tomar decisão pelos outros, mas você vai tentar convencê-los do porquê que você tentou fazer isso. Você vai tentar vender a sua ideia. Por que você tomou aquela decisão? Acontece. No terceiro nível, você vai consultar, tá bom? Então, primeiro você vai perguntar algo para a sua equipe, tá? E diante das respostas deles, você que vai tomar a decisão. Mas você está consultando antes mesmo de tomar a decisão. É diferente do 2, que você toma a decisão para depois informá-los e tentar convencê-los disso. No nível 3,
é o caso que você pergunta, você tem uma dúvida, tal, o que vocês acham, o que seria melhor, tudo mais. Diante das respostas, você toma uma decisão ainda pela equipe, tá? Já no quarto nível, a questão da concordância, é um nível democrático. Gerentes e equipe concordaram sem nenhum efeito ali, vamos dizer assim. Tanto pode ser a equipe decidir, quanto pode ser o gerente decidir. Tanto faz, tanto fez. Está tudo certo entre eles naquele assunto. Tá? No nível 5, aconselhar, agora a gente começa a ter um pouquinho mais da decisão da equipe. O gerente é que vai oferecer aos outros a sua opinião sobre aquele determinado ponto, aquele determinado assunto. E espera que as pessoas vão escutar ali as suas sábias palavras, a sua sabedoria, que você já passou por aquilo. Mas a decisão é da equipe. A decisão é das pessoas. Tá? E não é a decisão do gerente. Em alguns momentos vai ser assim. Eu vou dar um exemplo. A questão de férias, por exemplo. Férias pode ser uma situação onde quem vai decidir é a pessoa da equipe. Né? Você pode falar, olha, eu aconselho que sejam as férias mais em novembro, porque em novembro a gente tem uma queda de pedidos, né? Mas dependendo vai ser a decisão da pessoa. Olha, novembro eu não posso, porque em novembro meus filhos estão estudando, eu preciso que seja em dezembro. Tá? Então você pode aconselhar. Em algumas empresas vai funcionar assim, em outras empresas, talvez férias vai funcionar em outro nível de delegação aqui, tá bom? O nível 6, por exemplo, é o nível de perguntar. O time que vai decidir, mas você quer ser informado. Então você vai lá e pergunta, e aí, o que vocês decidiram? E aí, o que vocês tomaram de decisão em cima desse assunto? O que está acontecendo a respeito disso? Como é que vocês estão trabalhando? Então, nesse ponto, quem toma a decisão é a equipe mesmo, mas o gerente depois ele vai lá e procura saber o que está acontecendo. E por fim, o último nível, o nível de delegar, é literalmente a equipe que toma a decisão. O gerente para ele não faz diferença nenhuma, ele não quer nem saber. Para ele não faz diferença, então ele deixou totalmente a equipe decidir. Parece uma coisa assim, também autoritário pelo lado de lá, né? Se pode dizer assim, né? Os extremos, tá? Mas faz todo sentido. Por exemplo, padrão de código, né? O gerente vai decidir qual é o nome da variável, o nome de uma tabela no banco de dados. Ele pode, talvez em alguns casos, ele fazer a parte do aconselhar ou do perguntar, mas em alguns casos ele só vai delegar, a equipe que decide. Não é ele que vai tomar essa decisão, tá bom? O horário de fazer uma reunião diária, né? Aquela daily lá do Scrum. É a equipe que vai decidir. Ou então você mesmo pode decidir, tal. Cada equipe, cada projeto vai... Lembra a teoria da complexidade. A gente pode conduzir, mas a gente não sabe como é que vai ser aí a questão do resultado, tá bom? Delegation Poker. Então, os 7 níveis de delegação, eles estão aí nessas cartinhas, né? Coloridinhas, eu gosto muito. Nessas cartinhas é um material oficial, também como o Move Motivator. Se você clicar nesse link aí, você vai ter a possibilidade de comprar o material oficial do Management 3.0, mas você também pode desenhar essas cartinhas também, né? No caso desse material oficial, ele também foi pensado não somente nas cores, mas está vendo aqui a barrinha branca onde está o nome, algumas estão inclinadas e outras não? Porque, neste caso, elas podem ser organizadas desta forma aqui, ok? São níveis de delegação onde o 1 ele é o oposto do 7. O 6 é o oposto do 2. O 5 é o oposto do 3 e o 4 não é o oposto de ninguém, porque ele é a concordância do tanto faz, né? Como eu expliquei. Então, ele tem essa disposição para mostrar que tem os seus opostos, né? E os opostos não se atraem nesse caso aqui, tá bom? Os opostos são bem definidos, tá? Então, até a figurinha deles, olha só como tudo é muito mnemônico, né? A figura do gerente, né, nas cartinhas, é essa pessoa aí, do cabelo loiro, né? Não dá para saber se é uma moça ou um homem de cabelos longos, né? Podemos dizer assim. Mas tem um chapéuzinho escrito M de manager, né? De gerente, tá? E aí o outro é um rapaz aí, parece que é um rapaz, de cabelo curto, né? E aí você vai vendo que na cartinha 1 é só a figura do gerente que importa. A cartinha 7 é só a figura da equipe, né? Que representa a equipe ou as pessoas que importa. Na figura 2, o gerente ele tem mais importância, né, do que a equipe. Já na figura 6, a equipe tem mais importante que o gerente, que já está menorzinho. E no 4, por exemplo, lá estão todos do mesmo tamanho. Então, é só um jogo visual que vão ajudar nesse processo.
Você pode encontrar também as mesmas cartinhas em português também, ajuda bastante aí no processo aí de poder trabalhar, tá bom? Você pode adquirir, mas também pode desenhar a sua própria, tá bom? E, por fim, a gente vai falar do Delegation Board, né? Ou o quadro de delegações. Então, como é que você vai fazer na prática, tá bom? Você já tem as cartinhas, assim como no Move Motivators eu tenho lá na minha empresa, eu tenho 8 cópias dessa cartinha, então eu consigo fazer 8 vezes essa mesma rodada. E você vai colocar, cada coluna é um nível de delegação. E cada linha deste quadro, você vai colocar uma situação. Quantas linhas podem ter, João? Quantas você achar pertinente. Cada linha dessa, você vai fazer uma rodada do Delegation Poker. Na prática, nós vamos falar aqui, você vai segurar as cartinhas e vai apresentar um valor e vai entrar num consenso com o time e vai colocar neste quadro que, por exemplo, para contratação, o time, o nível de delegação é exclusivamente do gerente, ou o do gerente é o nível 2, por exemplo. Ou seja, é o gerente que vai tomar decisões e depois vai falar, olha, eu contratei esse cara por causa disso, daquilo. Ele vai tentar convencer os motivos da contratação. Férias, promoção, treinamentos, qual software utilizar, comprar licença de software pago ou adquirir softwares gratuitos, que podem não ter tanta segurança, né, em alguns casos. Então, eu quero colocar um software gratuito na minha máquina. É a equipe que decide sozinho, o gerente não fica nem sabendo, ou o gerente fica sabendo, ou o gerente tem que aprovar. Cada nível de delegação e de empoderamento vai estar classificado aqui. E é o time que vai entrar em acordo nesse ponto, tá bom? Então, no Delegation Poker, como eu te disse, você vai fazer um deck com 7 níveis e vai funcionar assim. Você vai apresentar uma situação. Nesse caso aqui, você pode apresentar uma situação hipotética ou não, tá? Uma situação que não aconteceu, mas que você acha que se acontecer, como é que pode acontecer? Por isso hipotética, tá? Então, cada jogador, cada pessoa da equipe vai ficar com um deck com 7 níveis e ele vai escolher uma carta que ele acredita que é o nível que ele presume que aquilo ali seria aceitável, né? Que seria real mesmo, que seria legal. Ou seja, você está dando a opinião para a equipe qual o nível de poder que ela deveria ter, que ela gostaria de ter. Então você já começando a empoderar. Não é o gerente que escolhe esse nível, é a própria equipe. Então cada um, mas não apresenta. Mas aí todo mundo vai apresentar a carta na mesma hora, ok? Porque aí você vai encontrar ali, para não ter um pouco de influência, né? Você vai ter ali as diferenças de níveis que as pessoas escolheram e vão ter ali 5 minutos para discutir o tema ali. Pô, por que você acha que é assim? Tudo mais. E a partir do consenso de todos ali, vocês vão registrar lá no Delegation Board, ok? Se o empoderamento ainda não foi esperado, vai refazendo novamente o jogo, mesmo depois de já ter registrado lá no board. Não funcionou bem, tem que fazer de novo, tá bom? Conclusão, né? Essa é a frase do Jürgen Apelor, tá? O criador mesmo do Management 3.0. Ele fala o seguinte, eu adoro essa frase. Eu não empodero as pessoas para satisfazê-las. Eu as empodero para tomarem decisões melhores do que as minhas. Olha a mudança de percepção, ok? Ele está entendendo que é melhor você dar decisões para os times, para aquilo que os times precisam tomar as decisões, até para ele ter um tempo mais livre para poder ler um livro, se quiser. Ele conta, inclusive, essa história, né, no material oficial dele, que ele deu essa decisão para o time para ele ter mais tempo para poder aprender sobre gerenciar outras coisas nos times, tá bom? Então é papel aí do líder, do agilista, do gerente, provocar isso nas pessoas, confiar mesmo, dar esse poder à equipe. Faça isso, tenha as cartinhas e façam essa troca mesmo de discussão mesmo com o time sobre cada classificação, cada nível, e você pode ter quantos quiser, coloque vários. O meu Delegation Board tem mais de 20 linhas, levou bastante tempo para a gente chegar no consenso, mas é uma ferramenta maravilhosa que você acaba tirando ali o poder do gerente para colocar esse poder na equipe e a equipe poder ser muito mais eficiente naquilo que cabe a ela fazer, tá bom? Já na próxima aula, a gente vai avançar dentro das visões. Nós vamos falar a visão 3, 4 e 5, que é alinhar restrições, desenvolver competências e crescer a estrutura, que são aí 3 visões lá do March, ok? Te vejo na próxima aula e até mais.